Saudações alvinegras, infelizmente hoje mais uma vez eu não trago coisa boa aqui no canal. O Corinthians vive uma tragédia anunciada e que ficou escancarada com essa coletiva de imprensa do nosso presidente Duílio Monteiro Alves e com todo o contexto que nela envolveu. Eu separei bastante coisa pra gente poder trocar ideia aqui, confesso que eu não tô bem de saúde, não era pra eu estar aqui gravando, mas é algo que é extremamente necessário e fundamental. Eu separei em alguns tópicos aqui, né, cara, então eu vou sempre me lembrando, e se eu tiver que tossir ou alguma coisa, eu pauso o vídeo aqui, né, dou um pequeno corte, aí você vai sentir isso de diferente dos outros vídeos aí também. Desde já, eu autorizo você a usar qualquer trecho desse vídeo aqui, tá bom? Usar de maneira com boa índole, obviamente, pode postar no seu canal, pode postar nas suas redes sociais aí, pra gente chegar no máximo de pessoas possíveis, porque isso precisa ser dito, porque ninguém por aí tá falando. Não tem ninguém da imprensa falando o que eu vou falar aqui, ninguém da imprensa de mídia alternativa tá falando, e se deixar vai passar batido, amanhã já é outro assunto, e tudo isso aí escancarando tudo que há de ruim, vai vir jogado na nossa cara mais uma vez de maneira desrespeitosa, e eu tô aqui pra gente poder trocar ideia, tá bom? Então vocês estão autorizados, não esqueça que a outra forma de você ajudar a impulsionar o vídeo é você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo, enfim, tudo isso aí ajuda a gente demais, beleza? Então eu vou falar sobre o Vitor Pereira, só os tópicos pra você se encontrar durante o vídeo, tá? Sobre o Vitor Pereira e o que o Duílio falou sobre ele, o que repercutiu na imprensa, sobre a inocência dos anjinhos do bem agora, porque o fato do Vitor Pereira ter sido um grande arrombado na vida dele, inocentou um bando de mini arrombadinhos que tinha por aí, então a gente vai falar sobre isso também, sobre os contratos do Maicon Balbuena e do Yuri Alberto, que o Duílio chegou a comentar na coletiva, e tiveram algumas coisas que chamaram a atenção também. Vou falar sobre a responsabilidade financeira, uma frase que chama atenção e que preocupa bastante, e também sobre o corporativismo barato que existe no jornalismo e a maneira como a Fiel aceitou tudo isso aí, tá bom? Então a gente vai por partes, beleza? Não esquece de comentar aqui embaixo, vai ficar um pouquinho mais longo o vídeo, então já peço desculpas, e vai ter alguns cortes por conta de eu não estar muito bem de saúde, tá bom? Logo de início sobre Vitor Pereira, eu já gravei um vídeo aqui no canal bem completo falando tudo que eu pensava e penso sobre essa situação, vou deixar aqui no card caso você queira assistir com ele com todos os detalhes, e é óbvio que o Duílio também sabe que depois de um mês e da maneira como repercutiu, da maneira como teve um bando de jornalista extremamente mal intencionado, um bando de torcedor emocionado que tava e está vivendo essa síndrome de quem foi corno por aí, um bando de gerador de conteúdo só atrás do seu clique, o Duílio sabia exatamente o que a Fiel queria ouvir. Ele chegou na coletiva de imprensa sabendo exatamente palavra por palavra do que ele poderia falar. Então ele falou o óbvio, que o Vitor Pereira é mau caráter, que o Vitor Pereira mentiu pra Fiel, que o Vitor Pereira foi falso, que todo mundo falou. Por quê? Porque ele queria logo de início nessa coletiva já ganhar o coração de todo mundo que tava escutando, da imprensa que endossou esse discurso aí, que por um lado ele é verdadeiro mesmo, mas por outro ele é exagerado por conta de, a partir do momento que o Vitor Pereira não está mais no Corinthians, o que diz respeito ao Corinthians não é mais Vitor Pereira. Então ele, sabendo disso e sabendo que a única coisa que ia repercutir de fato na coletiva era essa fala dele, ele sabia que ele precisava simplesmente falar o que estava todo mundo falando. Então ele falou que tentou negociar com o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira mentiu para ele também, que ele deu uma proposta contratual melhor do que ele já estava, ou seja, tudo que já todos nós sabíamos por aí. E a verdade é que ficou escancarado depois que acabou a coletiva, que a única coisa que as pessoas queriam ouvir era isso, porque a imprensa e a mídia de maneira geral, ela vive de novela barata. Já falei isso aqui umas 1500 vezes, tá? E agora eu sei que não só a imprensa tradicional, a imprensa alternativa também, a mídia alternativa, os torcedores também gostam de novela barata, então foi basicamente 90% do que repercutiu foi essas falas. Olha só, o Duílio lacrou na coletiva, o Duílio falou que representou a fiel torcida, falou que o Vitor Pereira foi falso no caso, que mentiu, que enganou a fiel torcida. Então era isso que vocês estavam esperando dele. Ele foi lá e falou de maneira bem proposital e bem inteligente também, tá bom? E por outro lado, o que pouca gente tá esquecendo é que também vai ter uma coletiva de apresentação do Vitor Pereira lá no Flamengo. A gente sabe que o Vitor Pereira é completamente piroca das ideias, além de um grande arrombado, ele é também piroca da cabeça, e ele vai talvez achar alguma brecha pra falar alguma coisa que a gente precisa ficar atento lá, tá bom? Então
nessa história, pra mim, não tem herói e nem vilão. É todo mundo arrombado. Num segundo momento, é extremamente importante eu falar agora sobre a inocência dos anjinhos do bem que se tornou agora as redes sociais. Aí eu tô vendo a família Lemos, que agora é como chamam aí os filhos do Fagner, a esposa do Fagner, o próprio Fagner sendo inocentados, porque a partir do momento que o Vitor Pereira foi um arrombado com o Corinthians, isentou qualquer pessoa no mundo que tivesse tido o mínimo de atrito com o Vitor Pereira. Mais uma vez, desculpa a minha voz aí, tá? Então isentou qualquer tipo de atrito que o Vitor Pereira teve. Roger Guedes, eu estou vendo aí os fã-clubes do Roger Guedes aos alvoroços, falando assim, ó, tá vendo? Nunca critiquei, sempre sabia que o Roger Guedes estava certo na situação. O Roger Guedes foi problemático no Palmeiras, tomou um apavoro lá porque é um jogador problema, tomou um apavoro no Atlético Mineiro do próprio presidente quando tava na saída e a maneira, tem entrevistas, eu não tô inventando, tá? Eles deram o meu telefone pro Roger Guedes e ele ficava assim pra mim no telefone: presidente, eu nunca mais jogo aqui, hein? Eu não vou jogar mais não, olha aqui, você é problema aqui, você é problema. Isso era o Pitombeira mandando ele falar. É assim que funciona, viu, pessoal? Tá vendo, torcida? É assim, torcida, tá vendo, que torcida? funciona. É assim que funciona. Na hora de fazer assim. Graça no Instagram faz, agora na hora de fazer isso aí, assim como é que funciona? Eu não vou jogar mais aqui e tudo mais. Entrevista do presidente falando a maneira como o Roger Guedes se portou na saída dele do Atlético Mineiro. Teve treta lá na China também, a maneira como se desvinculou do contrato de lá, a maneira como chegou no Corinthians, e aí só aqui, realmente, porque o Vitor Pereira é um arrombado, agora o Roger Guedes é um santo do pau oco. Mas pra mim o que mais me chama atenção, além de Fagner, além de todo esse elenco que a cada dia se torna uma bomba relógio ainda maior, é a inocência agora de Marco Belo. Vieram pessoas no meu vídeo que eu falei que o Marco Belo é um grande arrombado, um dos piores, se não for o pior jornalista que já pisou dentro da sala de imprensa do Corinthians. Vieram gente falando assim, agora você vai ter que pedir desculpas para Marco Belo. Eu vou ter que pedir desculpas. Então quer dizer que o cara, ele é pago para estar na sala de imprensa, para fazer um jornalismo minimamente decente, porque tem um nível tão baixo, você não precisa ser muito bom para fazer um jornalismo minimamente aceitável. O cara, de acordo com todo o contexto que estava acontecendo, pergunta se quem manda na casa do Vitor Pereira é ele ou é a esposa dele, pergunta extremamente machista, extremamente desnecessária, deselegante, mal educado, e só porque o Vitor Pereira foi lá e fechou com o Flamengo, agora esse arrombado tá certo? Eu continuo falando exatamente tudo que eu falei sobre Marco Belo. Esse cara, pra mim, é um lixo de jornalista, ele é um lixo de profissional. Estou falando isso porque não é a primeira vez que ele faz isso. Na própria apresentação do Vitor Pereira e em tantas outras, quando eu ouvi de um dirigente que fulano de tal falou que não sei o que tem, e aí gerando engajamento pro bagulho dele, de tantas outras, na coletiva de apresentação do Vitor Pereira, falando sobre o que ele achava de ter um técnico gringo na seleção, sabendo que aquilo é manchetagem pura de caça-clique. Então não venha encher a porra do meu saco, porque esse cara, com o Vitor Pereira fechando com o Palmeiras e beijando o escudo do Palmeiras, esse cara, o Marco Belo, vai continuar sendo um pau no cu, na minha opinião, beleza? Então tá bem claro isso aí, não tiro uma letra, uma linha do que eu falei do Marco Belo, não tiro uma linha do que eu falei de Roger Guedes, do que eu falei do Fagner. É muita coincidência, né, quando tem atrito no elenco aí, sempre nas manchetes vira o Fagner. Aí agora, o filho dele de 12 anos de idade é o que sabe muito de futebol agora, porque ele vai lá e comenta, ó, o tempo inocentou meu pai, no caso, né, cara? É muito bom. E aí o corporativismo da imprensa vai lá e abraça, replica tudo isso aí pra poder colocar panos quentes no bagulho, tá bom? Como eu falei no começo, repito aqui mais uma vez, não existe santo nessa história, tá bom? Não existe, não tem herói nem vilão, é todo mundo vilão nessa fita que aconteceu, e isso aí vai ficar escancarado pouco a pouco, porque assim, o ano vai começar, a gente sabe que a gente não tem um elenco planejado. Eu vou falar aqui no próximo tema sobre o que o Vitor Pereira, o que o Duílio falou sobre as contratações, a responsabilidade financeira, vou falar sobre tudo isso aí. Então as coisas vão ficando mais evidentes pra gente, a menos que o Corinthians dê muita sorte. Se der muita sorte, realmente, os caras vão ter escapado de um tiroteio, mano, porque o bagulho é doido.
Também na coletiva foi colocado alguns assuntos em pauta. Um deles foram as contratações, né, a gestão financeira, a responsabilidade financeira, com ênfase em 3 atletas, 3 que estão emprestados pro Corinthians: Balbuena, Maicon e Yuri Alberto. Eu já gravei um vídeo também sobre isso aqui, vou deixar aqui no card também, falando qual que era o meu ponto de vista, isso já tem uns 2 meses mais ou menos, do que eu achava que ia acontecer e que está encaminhando para acontecer com Maicon, Balbuena e Yuri Alberto. Sobre o que eu achava que era mais provável de ficar, quem eu achava que era mais provável de ficar, quem eu achava que era mais difícil, as condições e tudo mais, né? Tá no vídeo no card aí, depois vocês assistem. De qualquer forma, foi perguntado para o Duílio agora, e o Duílio respondeu o seguinte, que o caso do Maicon é mais urgente. É mais urgente por quê? Sendo que ele sabia que o contrato dele encerraria no dia 31 de dezembro. Então só é mais urgente porque a diretoria é incompetente e deixa as coisas pra última hora. Então isso aí não caia nessa conversa de, agora a gente tá correndo contra o tempo. A gente tá fazendo o que é possível pra gente. Não, vocês tiveram um tempo, desde que o Maicon pisou no CT, pra tentar elaborar um planejamento financeiro principalmente, pra, se vocês tivessem a intenção mesmo de ficar com o cara, de ficar, tá bom? Então não vem meter essa migué agora não, porque comigo pelo menos não cola, pode colar com um bando de otário que tem por aí. E aí ele falou, né, que tá em vias de conversar com o Shakhtar Donetsk, que no entanto ele deixou uma coisa que eu já tinha falado aqui no canal muitas vezes, em várias lives, vários vídeos diferentes, que é, o Shakhtar Donetsk não é uma mãe pra ninguém, então ele não vai facilitar nenhum tipo de negociação, até porque o Maicon tem mercado, talvez esse ano tenha um pouquinho menos do que a gente imaginava que teria, por conta das lesões e tudo mais, mas ele tem mercado no Oriente Médio, ele tem mercado numa segunda, terceira prateleira da Europa, tem mercado no próprio futebol ucraniano ali, no futebol russo, e também não é simples assim negociar com o Shakhtar. Historicamente, eles não quiseram liberar o Dentinho para o Corinthians. Não sei se você lembra, né, talvez a memória da Fiel seja curta. O Corinthians tentou, durante 5 oportunidades, conseguir contratar o Dentinho, sim, o Dentinho que não serve para o Ceará, do Shakhtar, e o Shakhtar complicou. E aí o Maicon tava todo mundo achando que ia ser as mil maravilhas, e o próprio Duílio falou, né, que as negociações estão em andamento, mas que tem uma certa dificuldade pra acontecer ali. E aí algumas coisas nessa hora me chamam um pouco a atenção, tá? Porque, além de 2 frases que eu vou colocar aqui, eu não posso colocar imagens da coletiva de imprensa, mas além disso, ele citou o Yuri Alberto e o Balbuena com uma maneira meio que de desprezo com o prazo. E aí eu vou explicar. Ele tinha acabado de falar que o Mike é uma coisa urgente, porque já tá em cima do prazo, mas ele falou que o Yuri Alberto e o Balbuena têm até o meio do ano que vem para pensar. As conversas estão acontecendo de maneira até amigável com o Zenit, né, que tem uma boa relação porque a gente entregou de mão beijada o Mantuan e o Ivan, mas as conversas estão acontecendo, mas ainda é muito cedo. Aí sabe o que vai acontecer lá em março? Estou falando para vocês hoje, nem acabou 2022 ainda. Lá em março, lá em abril, lá em maio, tem que correr contra o tempo, que é um caso mais urgente, porque o Yuri Alberto vai se destacar no Campeonato Paulista, vai se destacar no começo de Libertadores, Copa do Brasil, e vai ter mais valor ainda de mercado. Aí a hora que chegar lá, eles vão falar, agora tá meio curto o prazo pra gente poder trocar uma ideia, tá? E o Balbuena, já falei que não tem tantos problemas, porque a idade é avançada e tudo mais, não tem grandes mercados pra nenhum lugar, então isso aí não deve ter problema nenhum. Mas o que mais me chamou a atenção foram essas 2 frases aqui que eu vou colocar pra vocês aí, tá? É o seguinte. A gente vem fazendo muito parecido com o que foi feito no início da gestão, em 2021, que a gente foi contratar o primeiro jogador em agosto. Então a gente vem trabalhando nisso pra gente estar pronto pra trazer grandes reforços na hora que o Fernando identificar o que é o necessário, que a gente ache o nome certo, tendo bem claro a responsabilidade com as contas do clube. Cara, essa frase é tão problemática e passou tão despercebido que eu preciso até separar por partes. A primeira coisa, ele achou um excelente planejamento chamar jogadores no meio da temporada de 2021, né? Ou seja, naquele momento era o corte de gastos, precisava enxugar um pouco a folha salarial do elenco para poder trazer bons jogadores no meio do ano, no caso. E agora eles vão usar a mesma coisa porque aparentemente não teve um ano inteiro para você fazer um corte de gastos. Não teve um ano inteiro para você se livrar de um monte de jogador que estava emprestado, um monte de jogador que não serve pra vestir a camisa de um Corinthians de sub-17, vai vestir a camisa de um time profissional. Realmente não teve tempo pra isso. Só que o que também chama atenção nisso aí é quando o Lázaro perceber que tem alguma deficiência de elenco, aí a gente vai pro mercado. Mas o Lázaro não tá participando desde o início do planejamento do Corinthians? Não foi palavras do próprio Duílio falando que o Lázaro participou do planejamento e que conhece o clube como ninguém, porque tá desde 1999 dentro do Corinthians?
Então, pra começar, isso aí não faz o menor sentido, passou de maneira escancarada por todo mundo, mas eu tô aqui pra poder trazer. E também teve essa aqui que pra mim é maravilhosa, só 5 segundos. E a gente entende que os maiores reforços que a gente pode trazer nesse momento é a permanência desses atletas. A gente entende que o maior reforço que a gente pode ter nesse momento é a permanência dos atletas. Vou traduzir pra você que talvez esteja com um pouquinho de dificuldade de entender. Se o maior reforço é a permanência do que já tem, isso significa que não tem reforço. E aí você pode falar, não, mas ele falou de reforços pontuais aí e tal. Essa é uma conversa pra boi dormir já de muito tempo, tá? Ai, vai vir bons reforços, reforços pontuais. Isso aí é conversa desde 1997 que eu acompanho o Corinthians. Isso aí é só ideia e bomba de fumaça, tá bom? Os reforços que chegam é Matheus Bidu, vindo do Cruzeiro, que o Cruzeiro não quis contratar, né? O Romero acima de 30 anos, é assim que funciona. Então, o maior reforço que a gente vai ter é a renovação desses caras, ou pelo menos a busca da renovação, porque se não tiver a renovação do Maicon já logo de início do ano aí realmente nem o nosso maior reforço, que é não ter ninguém, a gente vai ter. Outro fator que só quem é cego ou surdo não percebeu na hora da coletiva, ou talvez mal intencionado e preferiu ignorar isso aí, é sobre a responsabilidade financeira. Foi perguntado, alguém lá que eu não lembro, né, sobre como que ele ia fazer pra poder pagar a dívida, né, da Arena, que teve aquele acordo com a Caixa e tudo mais. Aí ele falou, né, que a responsabilidade financeira vem em primeiro lugar. Só que aí, quando ele fala que ele precisa gerar novas receitas para 2023, ele fala assim, ó, em determinados momentos ele fala, eu preciso gerar novas receitas da maneira como a gente fez. A primeira pergunta que uma pessoa de 3 anos já viria na cabeça pra perguntar é assim, ó, beleza, quais as receitas que você tem em mente pra poder gerar mais caixa para o Corinthians e mais receita? Ninguém perguntou, deixou assim, não, a gente vai criar algumas receitas aí, vai ter algumas novas receitas e ficou por isso aí mesmo. E outra coisa que poderia ser perguntado também, né, se os caras tivessem um mínimo de competência, é assim, ó, mas como o ano de 2022 foi extremamente lucrativo, por que que esse lucro não vai transparecer ali no ano de 2023, ou com o abatimento da própria dívida, ou seja, com uma queda substancial, ou com um investimento que vai fazer com que o potencial de caixa dentro do Corinthians aumente? Ninguém perguntou isso aí, porque dentro de 2022 a gente bateu todas as metas desportivas no Campeonato Paulista, era chegar até a semifinal, chegamos à semifinal. Meta desportiva da Copa do Brasil, era chegar até as oitavas de final, chegamos na final. Meta da Libertadores, chegar às oitavas de final, chegamos às quartas. Na Campeonato Brasileiro era ficar em 7º, ficamos em 4º. Todas as metas desportivas financeiramente batemos. Todas as metas de venda de jogadores foram batidas também. Venda do Ederson, venda do Gabriel Pereira, venda do João Vitor. Todos esses caras geraram caixa pro clube que bateu a meta que era de 90 milhões, passou de 100 milhões no final também. Todos os dias, todas as semanas aparecia recorde de público na arena, com dinheiro entrando e não sendo retido no fundo da caixa lá, que era o que tinha antes do acordo, que acabava retendo dinheiro. A parte de marketing foi o ano de maior sucesso de marketing, de venda de material esportivo. Quando lançou a camiseta no começo do ano, foi recorde de venda no primeiro dia. Esgotou as camisetas, que são um preço absurdo de R$600 e R$500 e 600 e lá vai cacetada, e blusa R$700, que são valores que explodiriam o caixa do Corinthians. E mesmo assim, ninguém teve a audácia, a competência, o bom caratismo de perguntar assim, tá bom, mas e o dinheiro que entrou agora, como é que vai fazer? Porque você tá falando que a gente vai precisar aprender tudo e a responsabilidade financeira tá lá, mas pra onde tá indo o dinheiro? Ninguém lembrou de 2016, por exemplo, quando a gente tinha acabado de 2015 ganhar o Campeonato Brasileiro e vendeu 9 jogadores do time titular pra China, no caso, a preço de banana, e chegou no final do ano, a nossa dívida aumentou. Ninguém pensou em citar esse tipo de coisa. É inacreditável o quanto de lixo a gente tem cercado dentro e em volta ali, tudo pertinho, como se fossem grandes sanguessugas em volta do Corinthians, cara. É um cenário catastrófico. Mas pra mim, no meio desse bolo podre que eu tô narrando até agora, né, e eu não tô inventando absolutamente nada. Você pode ir lá na Corinthians TV e assistir a coletiva como um todo e ver como que foi o negócio. A maneira como ele falou do Fernando Lázaro, pra mim, é um desrespeito comigo, deveria ser um desrespeito com você enquanto torcedor, deveria ser um desrespeito com outros treinadores do cenário do futebol brasileiro também. Ele garante, ele bate no peito, ele endossa o fato de que o Fernando Lázaro
é o melhor para o Corinthians no momento, que é o melhor porque ele vem da base do Corinthians, que ele já tava no Corinthians, ele começou a passar um currículo do Lázaro desde ele ser TI dentro do Corinthians desde 1999, analista de desempenho de não sei o que tem, ou seja, a cancha como treinador mesmo, o cara não tem. E ele fala que ele está pronto e ao mesmo tempo que o Fernando Lázaro não tem a licença pro da CBF para comandar o Corinthians na Libertadores. Uma frase não faz sentido com a outra. Isso significa que o Fernando Lázaro não tem chance nenhuma de dar certo em 2023? É óbvio que não. E muito pelo contrário, aqui no canal a gente vai tentar apoiar e endossar ele ao máximo possível. Mas a realidade precisa ser falada. E ele precisa ser questionado por isso, por esse amadorismo de trazer um cara que não é um treinador para comandar o Corinthians. Esse cara não tem a licença para comandar o Corinthians na principal competição, vai ter que usar uma licença provisória. E auxiliado por um cara que veio do Taubaté e um outro cara que tava como na categoria de base do Atlético Mineiro. Então assim, ó, todos os pré-requisitos, né? Porque ele deixou bem claro que na hora da apresentação do Fernando Lázaro, foi falado ali pro elenco, olha, é um cara nosso aqui, né? Todo mundo mereceu a sua oportunidade, todo mundo, quando virou jogador profissional, teve que sair das categorias de base. Sim, mas aí eles fizeram a categoria de base, o estágio, em outros clubes, em outros lugares, e só por terem talento já comprovado, eles tiveram sua chance no time principal, em outros clubes no caso. Agora, testar um estagiário é só o Corinthians que faz, deu certo uma vez, cheio de ponderações quando é o Carille, todas as outras vezes deu errado. Osmar Loss, Coelho, Silvinho e tantos outros que a gente pode buscar aí, o próprio Márcio Bittencourt na época lá de 2005 também, a gente pode voltar até mais, a gente pode voltar cada vez mais, sempre dá errado e é sempre um modus operandi que os caras fazem. E se por acaso o Lázaro for lá, campeão paulista, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial no final do ano e vocês virem me encher o saco, não vai mudar o fato de ter feito errado. O resultado não muda nada, tá bom? O resultado não vai mudar nada. Então se por acaso funcionar, vai ter funcionado na sorte e não no juízo. Porque um clube profissional de verdade faz como o Flamengo fez. Porque quando eu falo bem do Flamengo aqui ou bem do Palmeiras, aparece uma fiel iludida, uma parte de uma fiel dodóizinha aí que se dói porque você está elogiando uma coisa que é elogiável. O certo é fazer como o Flamengo fez. Tem um treinador que você não acredita nas ideias? Dá linha, parça. Vou atrás de quem eu acredito nas ideias. Se der errado depois, pelo menos eu estou convicto com as minhas ideias e não convicto de uma aposta. Ai, vamos dar chance, porque o Corinthians não é instituição de caridade. Os caras não conseguem entender isso aí e esse é mais um problema crônico que a gente tem. E aí eu vou colocar aqui na tela aqui uma das mensagens, nem vou divulgar o Instagram desse mano aqui, que foi algumas das mensagens que eu recebi no Twitter quando eu destaquei isso aí, né? Porque eu falei que o Lázaro não tinha licença pro e o cara falou assim, ó, Silvinho tinha curso até da UEFA, e aí, no caso? Então o nível desse tipo de argumento, pra começar, é um argumento extremamente burro, né, no caso, mas aí o nível de argumento dessas pessoas que falam assim, pô, mas o Silvinho tinha a licença UEFA, o Silvinho com 9 jogos no Lyon da França e licença UEFA, era mais treinador que o Fernando Lázaro. E o Silvinho é uma porcaria de treinador, não era um estagiário em atividade no Corinthians e foi mais uma das chances. Então se a sua régua vai ser o Silvinho, realmente você merece um Lisca doido da vida, você merece qualquer coisa, um Celso Roth da vida, que agora tá fazendo declarações por aí, né, como se fosse um grande técnico na história, Joel Santana, na verdade, né, grande técnico da história do Corinthians, e aí os oportunistas vão só mamando ali, né, nas oportunidades que eles têm, tá bom? Então não seja esse tipo de pessoa que, então quer dizer que o Silvinho era grande técnico. Não, era outra porcaria, beleza? Só isso. E pra finalizar, uma coisa que me é muito cara aqui no canal, que é o lixo da imprensa esportiva brasileira. E isso não pega só no Corinthians, não. Pega na maioria dos clubes, principalmente clubes de massa. Então se você não torce pro Corinthians, você vai se identificar com essa parte também. Porque dentro da sala de imprensa, e que é o câncer que pega em volta, né? Porque é aquele câncer que vai pegando em volta, assim, né? Porque já tem um câncer interno, e aquele câncer em volta que teria o poder de fazer alguma coisa que realmente fosse palpável, que fosse honroso ali dentro, os caras não fazem. Porque dentro da sala de imprensa, os caras se dividem em caras chapa branca, né? Os caras que têm medo, os pipoqueiros que estão ali dentro, que realmente jamais vão incomodar ali dentro, pra não perder ou a boquinha, ou a própria oportunidade de emprego. Às vezes a pessoa depende disso aí também. Ou os caras são burros, né? Porque é claro e nítido pra todo mundo que você não precisa de faculdade de jornalismo pra você ser jornalista. O cara se intitula simplesmente por estar no meio do esporte, simplesmente por ser amigo de não sei quem e tal. Aí o cara tá lá, ele abre um canal no YouTube, ele se acha
acha jornalista, né? Por isso que eu não cometo essa ofensa aqui. Esse canal nunca foi e nunca será de cunho jornalista. É de cunho jornalístico. É de cunho de torcedor pra torcedor. E também é óbvio que tem os mal intencionados e picaretas pra caralho lá dentro, né? Então, primeiro eu vou usar um exemplo de jornalista chapa branca, tá bom? Olha o nível da pergunta que com 350 milhões de mazelas acontecendo que poderia ser perguntado para o Duílio ali, Taunsa Group e o nível das contratações e a volta de um jogador que é mais um repatriado e a contratação do Bilu e outras 300 milhões de coisas que poderia ser perguntada, que fugiria até do Vitor Pereira. Esse cara pergunta isso aqui, ó. Duílio, você acha que o Fernando vai se tornar um ídolo da torcida corintiana como o Zé Maria? Duílio, você acha que o Fernando Lázaro vai se tornar um ídolo da torcida corintiana como o Zé Maria? É uma coletiva que é de comemoração de final de ano? Que porra de pergunta é essa? De onde saiu essa pergunta? O que essa pergunta é importante jornalisticamente falando? O que essa pergunta informa? O que essa pergunta acrescenta? E o cara estava na sala de imprensa na coletiva mais importante para dar abertura para a temporada 2023. Esse cara, não sei o nome, não sei de onde que é, não sei o que faz da vida e tal. O cara tá lá. Você acha que vai ser um ídolo tanto quanto o Zé Maria? E é você, torcedor corintiano que tá sendo, e torcedora corintiana que tá sendo representada por isso aí. Era isso que você gostaria de ter perguntado lá? Se você tivesse ali dentro, você deixaria passar Taunsa Group, deixaria de passar Romero repatriado, deixaria passar todas essas outras coisas que acontecem em volta e o tempo todo, que explode o tempo todo no Corinthians, pra perguntar se o Fernando Lázaro vai se tornar um ídolo? Ia gastar uma pergunta, porque foi informado no começo da coletiva de que cada jornalista teria direito a uma pergunta. E esse cara, não sei quem é, não me importo também, não quero saber, esse cara usou isso aí pra fazer. E aí a gente vai pro outro lado da questão, né? Tem assuntos lá dentro do Corinthians que não podem ser tocados. O que nos faz chegar ao segundo nicho de jornalistas que tem lá. Os pipoqueiros, os que têm medo, os caras que jamais vão tocar em assuntos que são proibidos de serem ditos na sala de imprensa. E eu estou falando exatamente isso porque eu tenho print de conversa minha com um jornalista daí de dentro que falou que não pode citar determinados nomes ali dentro porque corre até risco de vida. Desmente, vem alguém de dentro do Corinthians e desmente alguém aqui, porque eu tenho o print, joga a merda no ventilador e vai sobrar pra todo mundo. Eu não sou amigo de jornalista, não sou amigo de dentro da diretoria, não sou amigo de ninguém, tá bom? Então os caras correm até risco de vida se citar nome de jogador. Isso aí, palavras de jornalistas que estão dentro do clube, tá bom? Você acompanha as redes sociais, bastante contestado pela torcida. Teve o lance, agora o Luciano confirmaram também, o Thiago Largue que já teve uma passagem aqui, o Rodrigo que teve toda aquela questão. Queria entender um pouco essa formação da comissão técnica também. Obrigado. Você percebe que ele cita o que aconteceu com o cara que ia ser auxiliar técnico ali do coisa, aí depois ele tava naquelas manifestações antidemocráticas e tudo mais, aquela treta toda que o Corinthians não demorou 2 horas pra poder fatiar o cara. E por que eu tô falando que Jacinto Antônio Ribeiro Jassa, que fez a mesma coisa nas suas redes sociais, com mais de 40 publicações antidemocráticas, do mesmo nível, da mesma coisa, e sequer foi citado pelo jornalista e citado pelo Duílio na coletiva de imprensa, porque é 2 pesos e 2 medidas. Porque eu vou colocar algumas fotos aqui e vamos ver de quem que Jacinto Antônio Ribeiro, o Jassa, porque eu, como não tenho rabo preso com ninguém, eu posso citar o nome do cara aqui, está tendo toda essa blindagem ali de assunto, né, cara? Ao lado de André Sanches, ao lado do Manuel Evangelista, que é o mané da carne, comprovadamente machista 2 vezes já, e sequer foi citado num clube que estende uma bandeira respeita as minas, ao lado de André Sanches, braço direito do Duílio, ao lado do próprio Duílio Monteiro Alves aí também. É por isso que esse nome não pode ser citado lá dentro, mas eu tô aqui, tô citando. Eu queria tocar num assunto novamente em relação à comissão técnica, né? Mais especificamente do Rodrigo Santana, que acabou, por motivos, vamos dizer assim, políticos, né? Sendo afastado aí, acabou não acertando com o Corinthians. Queria saber como é que se deu essa movimentação, né? Ele deu uma entrevista no dia seguinte e tudo mais. E se, de repente, outros profissionais aqui dentro do clube que não tenham a mesma identificação, né? Seja da torcida, a maior parte da torcida, e também aqui da história do Corinthians, se por acaso também teriam o mesmo destino. Obrigada. Você sentiu medo na pergunta? Se por acaso, se pá, tiver alguém aí dentro aí fazendo alguma coisa também, não sei quem, tá? Porque eu não sei. Na internet, todo mundo machão. Na internet, os caras é brabo lá no Twitter, tá? A hora que chega cara a cara, tete a tete, tem medo de citar o nome do Jassa. Tem medo de citar. Era simples, tá?
o mesmo motivo aconteceu com um conselheiro aí que é aliado seu politicamente. Você vai fazer a mesma coisa e afastar ele do clube? Porque no estatuto do clube tem coisas que endossam qualquer pessoa que fira a imagem do Corinthians. Se você vai fazer alguma coisa, simples a pergunta objetiva. O cara sabe, ou a mina, né, no caso aí, sabe que nunca mais vai pisar dentro do CT. Duas coisas específicas, assim. Como que se deu esse processo? O Corinthians não sabia dessa posição dele, ficou sabendo depois? Ou isso foi ponderado de alguma forma antes? E também nesse assunto, se esse caso deixa algum tipo de processo diferente nas contratações do clube? Pesquisas melhores sobre os profissionais que serão contratados? Mais um cara que dentro perguntou sobre o auxiliar que não foi sequer contratado, mas também esqueceu, né, primeira dama? Esqueceu de citar o nome do outro cara que pelos mesmos quesitos sequer foi mencionado no clube, que é democrata até a página 2, né? Até a página 2 ali é democrata, até a página 2 vale uma postagenzinha falando sobre como é que os caras falam? Honestidade intelectual, até a página 2, né? Se tocar no meu eguinho aqui, realmente não vale. Então, o câncer do Corinthians, que é tudo que é administrativo no Corinthians já há mais de 30 anos, ele não se limita apenas a quem tá lá dentro. Os caras que estão também no limite, que estão às margens do Corinthians, que isso a gente pode ligar à imprensa, pode ligar também à imprensa alternativa também, os criadores de conteúdo, jornalista caça-clique pra cacete, o tempo todo aí, todos esses caras ajudaram também o Corinthians a estar onde tá. Então, se em algum momento você quiser criticar um jogador específico, o Rony não corre, ele é o problema do Corinthians, vende essa carniça, bate pauzinho na mesa, os caralho, na hora que você quiser fazer isso aí, tem que pensar que o nosso problema é muito maior. Na hora que se quiser ficar com dorzinha de corno porque o Vitor Pereira fechou com o Flamengo, pensa bem que o nosso problema é muito maior do que realmente a imprensa tá tentando te mostrar aí. E só pra poder finalizar, o que me deixou mais revoltado, o que me deixou mais triste, na verdade, foi ver a própria fiel torcida endossando e abraçando e exaltando o Duílio simplesmente por ele ter falado o óbvio naquele comecinho de coletiva de imprensa, que o Vitor Pereira é um arrombado mesmo, que ele é mau caráter, que ele enganou e tal, e todo mundo, olha, realmente falou que tava nos representando ali de fato, as páginas todas falando, né, e eu mesmo tive que questionar, não só os jornalistas, como eu vou colocar os prints aqui também, né, cobrando o que eles deveriam ter falado ali, né, coisa que se a fiel torcida realmente se importasse com o clube ali, teriam cobrado também nas redes sociais e também cobrando as páginas, também um monte de página chapa branca que só sabe endossar jornalista ruim e também a diretoria ali também, entendeu? E isso aí pra mim foi revoltante, cara, foi revoltante porque eu vejo que o nosso problema então externa e vai até a torcida, porque enquanto a fiel torcida continuar se contentando com lavagem, os verdadeiros porcos vão ser a gente. Os verdadeiros porcos vão ser a gente.